Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, oficial. Agora vamos iniciar. Somos 24 pessoas em sala de aula, tá? E aí a gente vai dar início, então, à nossa aula de hoje e a gente vai trabalhar dois tópicos. O primeiro deles que a gente vai trabalhar hoje a importância do empreendedorismo para a geração de negócios. E o segundo tópico que a gente vai trabalhar é a ideia e oportunidade, estudo das oportunidades e a essência do trabalho do empreendedor. Beleza? Vamos trabalhar esses dois tópicos. Depois, posterior a isso, nós estaremos buscando formas de estar implementando esses pensamentos, ou seja, tirando do papel o que a gente pensou, tirando da nossa mente o que a gente idealizou, vendo no mercado como é que a gente pode fazer para melhorar e para alcançar alguns passos aí. Ok? Vamos lá então? Eu vou apresentar então a minha tela para vocês e a gente inicia a nossa aula agora. Ok? Bacana. Ok. Primeiro passo, a importância do empreendedorismo para a geração de negócios. Primeira coisa que a gente vai perceber é que nós estamos numa economia total e completamente globalizada, onde fronteiras de territórios e de países acabaram-se. Basta ver que hoje a gente tem uma facilidade enorme para comprar produtos na China, para utilização aqui dentro da nossa própria casa. Para isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei alguns dias atrás memória e um HD externo, um HD SSD para o meu computador aqui de casa. Comprei onde? Na China. Por que eu comprei na China? Porque lá era o mesmo produto que eu ia comprar aqui, com uma diferença que o produto aqui custava quanto? R$ 270 só o HD, tá? Um HD de 120 GB. Lá eu comprei um HD de 240 GB, mais uma memória de 8 GB por 290. Aqui só o HD era 280, né? A memória mais 240, então iria ir para 500 e poucos reais. Lá eu comprei por um pouco mais da metade do preço. Então a gente percebe que o quê? Que nós estamos trabalhando numa economia globalizada, com abertura de fronteira, né? E com isso, logicamente, as transformações são muito grandes no quesito de inovação e de tecnologia, né? O aumento dessa concorrência no mercado de trabalho tem sido considerável, tá? Então, assim, tem aumentado muito a concorrência no mercado. Por quê? Porque se você, por exemplo, não tiver pressa de determinado produto, você pode comprar fora e ele vai chegar aqui com um preço mais em conta, com a mesma qualidade que você encontraria aqui, né? É lógico se você souber comprar e onde comprar, né? Então aí a gente vai ver que dessa forma aumentou também o interesse dos mais diversos profissionais para o fenômeno do empreendedorismo, ou seja, pessoas estão mudando o seu foco de ação em algumas áreas, tá? Por quê? Porque eles têm se destacado principalmente na questão da criatividade, tá? E mudado esses perfis, tá? Então aí a gente vai ver que o quê? Aumentou o interesse por diversos profissionais do fenômeno do empreendedorismo, com destaque para a criatividade, o empenho e o desenvolvimento de novas situações e novos projetos, além do impulso de surgimento de novos negócios. Alguém pode me dar um exemplo aí do que é um novo negócio que tem surgido agora, ultimamente? Vamos lá. Assistente de marketing digital? Que te perdoe. Exatamente, Nicolas. A questão do marketing digital é uma coisa que está surgindo agora, né? Que está surgindo agora, não, que está em fase de crescimento, certo? Mas tem outras coisas que a gente pode estar analisando também, né? E aí ele vai falar para a gente que com o surgimento desses novos negócios, porém, ainda é inevitável a velocidade das mudanças que concorrem e a concorrência e a falta de planejamento tem deixado muitos pequenos empresários com sérias dificuldades. Por que sérias dificuldades? Porque não fez um
planejamento adequado, tá? Isso vai gerar o quê? Ó, fracasso nos seus empreendimentos. Gente, hoje nós temos diversas ferramentas que nos orientam como planejar novos negócios, como direcionar novos tópicos e até mesmo negócios antigos a perceber se esses negócios ainda cabem no mercado que a gente vive, tá? Através de quê? Através de novas pesquisas. E a gente vai ver isso também, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui, ó, um material depois com vocês, que é isso aqui, ó, pesquisa de mercado, planejamento de uma pesquisa, tá? E como realizar uma pesquisa de mercado, beleza? Então aí, assim, isso vai abrir nossos olhos para como é que a gente tem que fazer alguns tipos de pesquisa dentro daquilo que a gente quer, tá? E aí a gente continua, e ele vai falar para a gente que o empreendedorismo e a gestão de renda, geração de negócios. Olha só, as transformações que hoje são provocadas pelo avanço tecnológico e pela globalização, através das atividades socioeconômicas, também como a terceirização, o crescimento do setor de serviço e alto índice de desemprego, eles fizeram o quê? Eles impulsionaram os novos negócios. Porque a gente percebe, gente, que olha só, hoje em dia muitas pessoas estão se dando bem, até mesmo pessoas que não têm uma escolaridade muito elevada. No entanto, eles têm o conhecimento profundo daquele assunto com o qual eles estão lidando. Por exemplo, esses dias atrás eu vi um cara que ele estava montando, e se deu muito bem, ele montou uma fábrica de massa de pastel. Olha que coisa. Pô, já tem isso ainda? Tem. O cara criou uma fábricazinha de massa de pastel, aonde ele coloca a receita de pastel, um monte de coisa. Esse cara está se dando bem? Tá. Por quê? Porque ele começou fazendo uma coisa totalmente manual e caseira, e a coisa foi crescendo, 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 crescendo. E o que, que ele fez? Ele contratou uma consultoria para orientar ele como é que ele deveria fazer. Ele fez um plano de negócio muito interessante, e aí ele desenvolveu um bom serviço com isso e tem ganhado dinheiro com isso. Ah, esse cara tem algum tipo de formação acadêmica? Não, ele não tem nenhuma formação acadêmica. No entanto, ele é um estudioso sobre massa, qual a forma da farinha, qual tipo de óleo ele usa, qual a quantidade de sal exata para determinado tipo de farinha, para determinado tipo de massa, entenderam? Então, assim, ele não é um cara leigo, ele estudou, mas estudou o assunto o qual ele está desenvolvendo. Nós hoje estamos num estudo de forma holística, a gente está aprendendo de tudo. Mas dentro, em breve, vocês vão se especializar em uma única coisa, tá? Isso não é anormal, não, tá bom? E aí, continuando aqui, ele vai dizer para a gente que a força empreendedora, ela desperta no nascimento de, várias empresas, né? E, logicamente, com ela, novos empregos também, né? Nesse ciclo do desenvolvimento econômico é marcado pela renovação tecnológica e pelos novos investimentos na economia e pela inovação do mercado. Vocês perceberam que com a pandemia o nosso mercado mudou? Vocês Bastante. perceberam? Não é, Arthur? Você percebeu que o ramo de delivery, por exemplo, aumentou muito? Exato. Vocês Porque, perceberam? Pode falar, pode falar. por conta das novas circunstâncias. Inclusive, por exemplo, hoje em dia, existem algumas pessoas que podem ir para o cinema, alguns cinemas já abriram, mas quando a pandemia começou e estava se intensificando, ninguém podia ir para o cinema. E aí as plataformas de streaming começaram a se popularizar. Tanto que várias empresas foram criando as suas próprias plataformas para não ficarem para trás. Exatamente. Por exemplo, a Disney Plus. Né? A Disney foi uma que soltou a sua plataforma de streaming em 2020. Olha que loucura. Ah, eles já tinham planejamento para isso. Bom, não sei se tinham ou se não tinham, mas que eles montaram essa plataforma toque de caixa e hoje é uma das maiores, sim, eles montaram, né? E está crescendo. E muita gente está migrando de Netflix para Disney Plus. Muita gente está migrando de Prime Video da Amazon para Disney Plus. Por que eu ainda não migrei da Prime para Disney Plus? Porque a quantidade de produtos que eu compro pela Amazon, que vem para mim com frete grátis,
por conta da minha assinatura na Prime, é muito grande. Então, para mim, uma coisa compensa a outra. Então, não compensa eu sair da Prime, mas compensa eu sair da Netflix e ir para Disney Plus. É o que eu já estou em fase de estudos para ver se eu vou fazer isso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, abrir nossa mente, como esse pessoal fez, né? Eles mudaram esse cenário, tá? O que a gente percebe que hoje, essa transformação, ela foi muito grande em vista das circunstâncias, como o Arthur bem colocou, né? A circunstância da pandemia tem gerado muita mudança nisso, principalmente na questão dos streamings, por exemplo. Streaming, lojas que anteriormente não faziam deliveries, hoje fazem. Lojas que não existiam e hoje existem somente em forma de delivery, né? Por exemplo, tem uma loja aqui em Palmas que ela de roupa masculina só trabalha via delivery. Você entra no catálogo, separa a roupa que você quer, manda pro cara, o cara fala, tal hora eu levo as suas roupas na sua casa. E ele traz aquela e outras tantas roupas e você vê, eu gostei dessa, dessa e dessa. Tá, eu vou ficar com essa e essa e essa. E pronto. Esse cara, ele não tem um custo com aluguel, ele não tem um custo com uma fachada e manutenção de marketing, porque fica tudo na casa dele. Então, o custo que ele tem para entrega é mais em conta do que o que ele pagaria de aluguel, água, luz, manutenção predial, IPTU, de uma loja física para poder manter isso. Percebeu? Olha só, é um cara empreendedor, tá? Foi meu aluno, tá? Eu vou fazer propaganda para ele. O nome da loja dele é KAW. K-A-W, tá? Ele está aqui, ó. Só um minuto, por favor, eu vou fazer uma propaganda do Andrew. Ó. Esse cara aqui, ó. O telefone do cara, ó. Ó. E aí ele fala para mim, ó, esse tipo de roupa. Tá vendo? Tem até máscara, ó. Ó, o site dele. Você quer falar com ele que jeito? WhatsApp, Facebook, Instagram? Ligar para ele, website, Twitter. Vamos ver se ele tem o website. Ó, o website dele aí, ó. Tá vendo? Roupa de homem. Homem. Beleza? Então, propaganda feita, vamos voltar para a nossa aula. Então, assim, com isso a gente percebe que o quê? Que com essa mudança, com essa transformação, o empreendedor, tá? Com a sua personalidade, seus valores, sua capacidade de utilizar recursos disponíveis para atuar no meio ambiente, de diversas formas, ele sempre vê uma geração de oportunidade nessas próprias esferas socioeconômicas. Ou seja, ele trata de um círculo de trabalho diferente daquilo que a maioria age, tá? Olha, na medida em que a ação propositiva dos empreendedores impulsiona a oferta de novos produtos e serviços, estimulando a concorrência e os hábitos do mercado consumidor. Esse cara, por exemplo, eu precisava fazer uma viagem, meio que de urgência, e eu precisava de algumas roupas para mim e para o meu filho. O que eu fiz? Eu liguei para ele, 6h30 da tarde, eu ia viajar no outro dia de madrugada, 7h30 da noite ele estava na minha casa com as roupas para me ver. E aí, o que aconteceu? Comprei. Show, né? Então, olha só, com isso quem ganhou? Eu ganhei enquanto consumidor e ele ganhou enquanto empresário, tá? Então, a gente pode considerar que o contexto atual das organizações encontram-se inseridas nessa atitude flexível para responder essas demandas do mercado. Olha, quem não trata as circunstâncias de uma forma ou com uma atitude flexível está fadado a passar por dificuldades, tá? Tô falando que vai fechar, mas vai passar por dificuldades.
principalmente em relação a traçar estratégia inovadora e inteligente, tá? Quando eles fazem isso, eles estão com o pensamento lá na frente, tá? De como agir. E eles são capazes... Pode falar. É como um funcionário lá da pizzaria. Sim. Ele foi um dos primeiros que começou com a gente. Ele era motoboy, ele percebeu que ele queria começar o próprio negócio, ele percebeu que tinha um problema aqui em Palmas. Se você ficasse sem bateria e tivesse problema com o carro, sei lá, 11h30 da noite, não tinha para quem ligar pedir ajuda. Daí ele Certo. foi, começou um negócio de vender bateria, aí ele atende qualquer momento do dia. Se você ligar para ele 2h30 da manhã, ele vai te atender. Olha aí que legal, né? Então, assim, essa foi uma sacada inteligente, porque aí ele pode agregar o preço dele, do serviço dele, nesse serviço. Ou seja, quem está precisando de uma bateria 2h30 da manhã para poder fazer o carro andar, ele está muito preocupado em pagar 30, 40, 50 reais a mais numa bateria, não. Entendeu? E aí, continuando, olha só, quando eu trato de forma flexível os meus pensamentos e traço estratégia inovadora, que são capazes de organizar, isso vai fazer com que a gente saia na frente da concorrência, tá? E assim, o empreendedor tem um papel que é crucial no sentido de despertar o nascimento de um negócio, tá? A gente não tem como negar que as características do perfil empreendedor, elas exercem um impacto positivo na geração de estratégia, tá? Geração de estratégia de quê? De novos negócios e na condução adequada dos mesmos. Ó, trazendo vantagem competitiva para a organização que se mantém em sua estrutura, esse inovador potencial do mercado profissional. Esse cara, por exemplo, lá da pizzaria, lá esse motoboy, ele teve uma sacada inteligente. Por que que ele teve uma sacada inteligente? Porque ele já viu situações nesse sentido. Ou ele já viveu, ou ele já viu várias pessoas passarem por esse sofrimento, vamos dizer assim. É onde o empreendedor ataca. Quando o empreendedor percebe uma dor na sociedade. Como assim dor, professor? Está louco? Pirou o cabeção? Sim, dor, eu quero dizer, uma necessidade na sociedade. Tá? Com isso, ó, a gente fica atento e percebe, tá, que o ambiente dos negócios vem sofrendo modificação desses últimos anos, tá? E o mercado globalizado... Pode falar. Hoje o professor de Fundamentos disse exatamente isso, que se a gente quisesse ter novas ideias e ter um bom gerenciamento, é só a gente acordar cedo e ajudar nossos pais, que a gente ia encontrar problemas que provavelmente outros pais teriam. Ele deu o exemplo do limão, que alguém deve ter visto que era difícil ficar moendo limão com a mão. Aí inventou o moedor de limão. Espremedor, desculpa. Espremedor, exato. Aí, olha só, essa colocação desse professor, quem foi? Como é que é o nome do professor? É o André Rocha. Pois é, essa colocação do André, cara, foi fantástica. Sabe por que foi fantástica essa colocação dele? E tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque você começa a perceber assim, você levanta cedo e vai ajudar seus pais, você vai ver uma necessidade naquele ambiente que você vive. Entendeu? Se você começa a ligar sua antena, a observar, quando você vai na casa dos seus parentes, dos seus avós ou de alguém assim, você começa a perceber algumas necessidades que eles têm e que outras pessoas também. Quer ver uma coisa? As pessoas, uma grande parte das pessoas tem os seus quintais que estão totalmente sem cimento, tá? Então, eles são áreas totalmente permeáveis, ou seja, chão puro. Então, quando é chão puro, o que acontece? Ou ele tem plantado uma grama, ou são pedras. Isso vai gerar o quê? Mato, correto? Se tem mato, precisa ser limpado, correto? Quem é que gosta de limpar o mato do quintal? Quase ninguém gosta. Um trabalho chato, cansativo, que no final você fica com dor nas costas. Chato, cansativo, com dor nas costas. No entanto, se você tiver uma bomba
para bater remédio, bater veneno nela. E acertar com a pessoa, que você vai lá bater veneno no quintal dela e vai cobrar tanto pelo veneno, você bate o veneno, o que acontece? O mato morre. Entenderam? E aí, assim, quanto tempo você gasta para você fazer isso? Quase nada. Ah, professor, de onde é que você tirou isso? Você tirou isso da sua cabeça? Não, não tirei isso da minha cabeça, não. Ninguém tira mais nada da cabeça. Hoje tudo é por observação, tá? Ah, mas eu não quero saber disso, não. Esse negócio é chato pra caramba. É chato pra caramba mesmo, tá? No entanto, por ser chato pra caramba, pouquíssimas pessoas gostam de fazer. Eu estou, nesse exato momento aqui, entrando com o meu celular e eu vou... Tá com a desligada. Tá certo. Eu parei aqui o meu áudio e o meu vídeo porque eu vou ligar do meu celular para poder não dar microfonia, tá bom? Beleza. Ok, pessoal, vocês já estão me ouvindo aí, certo? Certo. Sim. Oi, ouvindo aí todo mundo? Dá de ouvir. Bacana. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês de onde é que foi que eu tirei essa minha percepção. Estou andando aqui dentro da minha casa, tá? Eu vou rapidinho, espera aí. Olha só. Esse aqui é meu quintal, tá? Ó, vocês estão vendo aqui? Ó, isso aqui, ó, é uma das grandes dificuldades que eu tinha, ó. Tá vendo? Vira aqui o tanto de capim, ó. Isso aqui não é capim não, tá? Isso aqui são minhas plantas, ó. Tá? Então, olha só. Ó. Aqui tudo eram o quê? Mato. Então, o que aconteceu? Eu descobri... Tem gente olhando a gente ali, ó. Olha a cara dela olhando a gente. Ficou tímida, né? Estão vendo ela? É, nega. Ela ficou tímida. Ah, folgada. Então, olha só. Essa era uma das dificuldades que a gente tinha. De onde é que eu tirei isso? Eu não tirei isso do nada. Isso não saiu da minha cabeça falar isso pra você. Porque essa é uma dor que as pessoas têm. Entendeu? Então, assim, como sendo essa uma das dores que as pessoas têm, e não sou eu, não sou o único, né? Várias pessoas têm, isso pode ser uma sacada empreendedora. Beleza? Vou fechar esse áudio e esse vídeo aqui e vou voltar para o computador. Beleza, pessoal? Olha só, não resolveu não, tá? Cara, você falou para mim jogar pedra, né? Jogar pedra para resolver. Não resolveu nada. Você viu lá? Meu quintal é todo cheio de pedra, velho. Não adiantou nadinha. Resolveu nada, nada, nada. Entendeu? Mas aí eu descobri uma dor que pode ser um negócio. Né? Ah, eu não quero fazer isso não. Tudo bem, você não quer, mas tem outras pessoas que de repente querem. Tá? Isso vai fazer o quê? Ó, isso gera o quê? Gera inovação, serviços estratégicos e vai fazer o quê? Vai melhorar a economia de alguém, tá? Ó, o Chagas e o Freitas falam para a gente o seguinte: a empresa que não se adapta ao modelo empresarial em que a competição tende a ser cada vez maior está com a sua sobrevivência ameaçada. Sobrevivência ameaçada se você não se adequar, tá? E aí é importante que a gente destaque ainda o quê? Ó, que o empreendedorismo é uma estratégia-chave de sucesso da empresa e envolve a capacidade de mudar e inovar de forma rapidamente, tá?
E ele vai continuar falando que o seguinte, que a estratégia aqui, ela constitui-se para uma organização como um direcionador de suas ações no mercado de atuação, englobando objetiva, método e políticas socioeconômicas sustentáveis. Olha que coisa bacana. Aqui é o resumo da nossa aula, atividades que ele propõe para a gente que nós não estaremos fazendo, e a gente parte agora para o nosso segundo tópico, o qual eu falei com vocês, ideia e oportunidade, o estudo das oportunidades e a essência do trabalho empreendedor. Gente, é extremamente importante a gente salientar que no dia a dia, a cada instante, a gente pode se deparar com verdadeiros empreendedores, pessoas nas suas mais diversas profissões, tá? Que desempenham as suas funções de forma que caracteriza-se como um empreendedor de sucesso. Ah, como assim, professor? Ó, vou contar um negócio para vocês. Esse tempo atrás, eu fui num posto de gasolina abastecer e parei para abastecer. O frentista foi tão agradável, foi tão atencioso e foi tão, assim, cordial, que eu só volto para abastecer nesse posto agora. Peraí, mas às vezes a gasolina lá é mais cara que as outras. Não tem problema. Mas a forma com que eu fui atendido, com que a pessoa me atendeu, o respeito que ele demonstrou para mim, com o meu carro, e a forma com que ele nos tratou, para mim fez a diferença. Entendeu? O empreendedorismo nem sempre vai fazer vender mais barato, mas vai mudar a forma de fazer as coisas. Vocês estão entendendo, gente? Ah, professor, então quer dizer que se eu fizer, é só fazer diferente? É, de forma agradável, de forma que vai chamar a atenção. Fala, Arthur. Não, é que, então, nesse caso, a qualidade do serviço sobrepõe a quantidade. Porque muitas vezes, por exemplo, supondo, por exemplo, que exista um supermercado enorme e um mercadinho pequeno. Certo. Um idosa, por exemplo. O senhor acha que ela é mais suscetível a ir em qual dos dois mercados? No supermercado? Então, porque lá ela já vai conhecer o pessoal já vai ser cordial com ela. Enquanto no mercadinho pequeno, ela vai ter um atendimento Personalizado. mais, exato, condizível com a idade dela. No supermercado enorme, não. Depende, tá, Arthur? Depende de onde é esse supermercado. Por exemplo, eu conheço em Goiânia um supermercado chamado Bretas, tá? O supermercado Bretas, ele tem um atendimento específico para pessoas idosas. E é um supermercado gigante, cara. Mas qual é a sacada? Tem uma pessoa que fica na porta, tá? Observando todo mundo que entra. Entrou uma pessoa idosa, ele já bate o rádio, fulano, aqui comigo. Tem uma senhora em tal lugar. Aquela pessoa já chega naquela senhora ou naquele senhor, naquele idoso, se apresenta e oferece ajuda. Olha que loucura. Tá? Posso ajudar a senhora levando seu carrinho para suas compras? Posso te ajudar a fazer suas compras? Sempre no quesito, eu posso te ajudar. Não no quesito, eu vim te ajudar. Não, eu posso. Porque acontece que às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Vocês já pararam para perceber isso? Para pensar sobre isso? É isso também, né? Às vezes a pessoa não... Né, Arthur? Às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Porque existem alguns idosos que também são greladão, né, velho? Os caras são emburradão lá no canto deles, por exemplo. Meu pai. Meu pai, chegar alguém perto dele para falar, posso te ajudar, ele manda o cara para aquele lugar. Eles não gostam de ser tratado como idoso. Não, ele gosta de ser tratado. Na verdade, ele nunca gostou de ter atendimento diferenciado. Mas isso é de pessoa para pessoa, né? Certo? Então, assim, por isso essa forma de tratamento. E aí, tem uma outra vantagem também, que o mercadinho pequeno acaba tendo vantagem sobre o mercado grande. É que a pessoa do caixa passa a conhecer aquela senhorinha que chega pelo nome. Então, quando ela chega, fala: Dona Mariquinha, como é que a senhora tá? Tudo bem? Quanto tempo eu não vejo a senhora? Nossa, aí ela vai parar para contar a história. E o vizinho da vizinha, que é sobrinho do cavalo, do cachorro, do bandido, morreu de Covid.
que era um rapaz novo, tinha feito só 152 anos, e estava com não sei o que e tal, entendeu? E aí vai aquela história toda, e aí entra aquela questão. Você tem que ter disponibilidade para esse tipo de pessoa, para esse tipo de atendimento, tá? E aí a gente vai ver aqui que nesses tópicos dessa aula, a gente vai ver inúmeras características dos empreendedores. Diversos tipos de empreendedores, bem como algumas maneiras de se identificar oportunidades, conhecendo as diferenças entre ter uma ideia e aproveitar uma oportunidade. Gente, isso aqui, ó, é um diferencial, tá? Eu tenho uma nova ideia ou eu vou aproveitar uma oportunidade que está no mercado? Me diz aí, tá? Ó, também poderão ser comparadas diversas abordagens feitas por alguns pensadores aí, alguns autores dessas últimas décadas para caracterizar o empreendedor. Vamos lá, então? Bacana. Ele vai falar para a gente o seguinte, que, ó, embora a gente já tenha enfatizado em tópicos anteriores aqui as características do empreendedor, e conforme a gente já falou em outras áreas também, a gente vai ver novamente aqui e se deparar com algumas especificações acerca desse tema. Ó, quando a gente se refere à identificação de oportunidade, a gente precisa sempre ressaltar as qualidades de um indivíduo que são definidas pela característica do empreendedor, tá? Vocês acham que todos nós temos a capacidade de criar alguma coisa nova? O que vocês me dizem? Sim, com observação. Sim, eu concordo com você, Bruno. Eu acho que cada um de nós temos capacidade de criar uma coisa nova. Diferente. Pode falar, Arthur, por favor. Eu acho que depende mais da atitude da pessoa. Sim, sim. Mas poucas pessoas são capazes de perceber oportunidades. Vou dar um exemplo para vocês muito grosso. Certa vez, um dono de uma loja gigantesca contratou um cara novo. E aquele cara começou a se destacar. Em poucos meses, aquele rapaz já era gerente da loja. Aí um colaborador antigo dele lá, 10 anos que o cara estava trabalhando com o cara, chegou para ele: rapaz, eu tenho 10 anos que eu trabalho aqui, você nunca me deu a oportunidade de trabalhar aqui como gerente. O fulano chegou aí, tem pouco tempo que ele está aqui, tem 3 meses, ele já é gerente da loja. Por que você fez isso? Aí o dono virou para ele e falou assim: fulano, tá aqui, ó, toma esse dinheiro aqui, vai no supermercado do fulano de tal e traz para mim laranja, banana e melão, para a gente fazer um café da manhã bem caprichado para o nosso pessoal aqui. Tá bom? Tá bom. Bom, é para fazer o quê? Um café da manhã bem caprichado, correto? Correto. Aí o que foi que o cara fez? Ele foi lá e comprou o quê? Laranja, banana e melão, certo? E trouxe. Ele falou: bacana. Aí ele pegou o mesmo dinheiro e deu pro cara e falou assim: agora vai lá e compra laranja, banana, melão, pra gente preparar um café da manhã bem caprichado. Bacana. O cara foi lá e ele trouxe laranja, banana, melão, maçã, mamão, pão de queijo, enroladinho de queijo. Quando ele chegou, ele colocou lá e virou pro cara e falou assim: você tá vendo a diferença? Tá vendo por que ele é gerente e por que você não é gerente? Porque uma pessoa, não estou dizendo que as pessoas são ruins, mas a maioria das pessoas, a maioria de nós tem uma visão fechada. A gente tem uma visão muito cartesiana. A gente não olha como um todo. O que ele falou para o primeiro? Vai lá e compra para a gente fazer o quê? Um café da manhã. A mesma coisa que ele falou para o outro. O outro já chegou lá e falou: pô, se é café da manhã, levar só laranja, banana e melão. Tem gente que não gosta dessas frutas, mas gosta de maçã, gosta de mamão. Vou levar pão de queijo também, sobrou um pouco de dinheiro aqui. Então o que ele fez? Vou levar enroladinho de queijo. Tem gente que não gosta de fruta. Qual foi o pensamento do cara? Ó, amplo. Ele saiu de dentro daquele olhar fechado, daquele olhar quadrado. É a mesma coisa de você
ver uma oportunidade e de você criar alguma coisa. Criar alguma coisa, em muitas situações, é muito mais fácil do que você observar oportunidade de negócio, certo? Ou oportunidade de mudança dentro do seu próprio negócio. Quer ver? Nicolas, o que você vê hoje dentro da pizzaria de vocês como uma oportunidade? Uma oportunidade para começar ou para melhorar? Para qualquer coisa. Uma oportunidade, que você veja que seja uma oportunidade. Começar a abrir à tarde. Na 110 tem 3 escolas e nas proximidades tem mais 2. E o IFTO também não é muito distante. A gente podia muito bem começar a pegar a nossa massa, que é bem volátil, não serve apenas para pizza, para poder fazer, sei lá, salgado ou começar mesmo outras coisas. Então, uma oportunidade seria mudar o mix de produtos da sua empresa, correto? Exatamente. Faria ali esfirra, faria enroladinhos, pães, não é isso? Para atender lanche vespertino. Certo? Isso. Bacana. Você já falou isso com seu pai? Já. E ele? Ele até avaliou a ideia, passou um mês. Na verdade, ele até hoje pensa sobre isso. Papai é impressionante. Ele passa a madrugada inteira matutando coisa para fazer, para melhorar. Ele avalia e pensa e desiste, depois volta. Sim, você sabe por que seu pai ainda não abriu esse negócio à tarde ainda? Por quê? Que eu já percebi que seu pai é um cara inteligente, por tudo que você me falou aí. Porque as escolas ainda não estão 100% abertas. Que ele ainda não está vendo movimento suficiente para bancar os custos a mais que ele vai ter em abrir durante o dia. Percebeu? Entendi. Professor, é igual a história da Van. O senhor já ouviu ela? Não. Talvez já, mas vale a pena falar. Vai lá. A história da Van, se não me engano, ela começou como uma loja de quinquilharia de costura, se não me engano. Alguma coisa assim, não era? Venda de botão, linha. Era de uma loja de aviamentos, isso. Isso. Aí, se eu não me engano, o dono da van tava, Luciano alguma coisa, se não me engano, tava fazendo uma viagem e no meio de uma conexão ele escutou um grupo de empresários, empreendedores conversando sobre como que era? Era sobre transporte de mercadoria para banheiro, se não me engano. Eu não vou lembrar o certo, tem tempo que eu escutei essa história. Aí ele pegou e falou, ele pensou, poxa, isso é uma coisa difícil de se achar comumente aqui. Aí ele foi e começou a importar de fora para o Brasil, começar a vender nas lojas dele, que vendia só aviamentos, como o senhor falou. Aí cresceu e virou o que a gente conhece como hoje. Eu sei que é o seguinte, eu sei que ele tem uma estátua da liberdade nas lojas dele, porque parte do recurso inicial dele para iniciar as lojas veio de um momento, de uma época que ele morou nos Estados Unidos. E aquilo gerou para ele a liberdade financeira. Entendeu? Isso é que eu sei dele. Aí, assim, mas é interessante você observar as situações, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, que é muito comum a gente ouvir história de pessoas, contar no nosso dia a dia, de pessoas que venceram a vida, como, por exemplo, ó, o fulano teve muita sorte na época que ele abriu sua empresa, as coisas eram fáceis. Beltrano teve sorte, pois depois que ele começou o negócio, o ramo estourou. E assim por diante. Olha, eu acredito que você se lembrou de vários comentários nesse sentido, nós até falamos aqui agora há pouco. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que o fulano e o Beltrano tiveram sorte mesmo? Tá? Ou eles souberam identificar uma oportunidade de negócio? Hã?
Me diz aí, gente, se você virar para mim e falar assim, eu recebi uma herança de um tio meu que morava na Grécia, que eu nunca conheci, e ele deixou para mim R$ 1 milhão, US$ 1 milhão para eu poder montar uma empresa grande para mim. O que é que eu monto, professor? Professor, eu pensei em montar uma empresa de manutenção de máquina de datilografia. Será que vai funcionar, gente? Não querendo ser pessimista, mas tem baixas chances de dar certo. Ninguém hoje mais utiliza máquina de datilografia. Mas e se ao invés de montar uma loja de manutenção de máquinas de datilografia, ele montasse uma loja para vender máquinas de datilografia? Será que daria certo? Poderia dar certo. Depende se ele realizar um estudo no mercado para ver se existe algum público interessado nisso. Eu gostei da observação do estudo de mercado, Arthur. Mas, olha só, com esse estudo de mercado, ele vai falar para mim o seguinte, Madison, todos estão voltando para moda vintage. Vocês já ouviram falar dessa moda vintage? Já. O senhor falou agora disso daí, eu lembrei. Não lembro agora qual empresa estava fazendo, mas as peças de computador, teclado, mouse, coisas assim, só que com modelos como se Vintage. fossem coisas antigas. Inclusive o teclado pareceria uma máquina. Exatamente. Exatamente. E aí, você percebe que as coisas podem dar certo ou não. Depende daquilo que você depende daquilo que você vai trabalhar, tá? Depende do tipo de coisa que você vai trabalhar. Depende, eu quero trabalhar sei lá, com roupa vintage. Será que está dando certo? Olha, eu abri aqui, enquanto a gente está conversando, rapidinho, só para a gente ver o que falaria sobre vintage, 46.900.000 resultados no Google, quando eu pesquisei lojas vintage. Quer ver uma coisa? Enquanto a gente está conversando aqui, para poder ilustrar nossa aula, eu pesquisei aqui. Olha que loucura, gente. Olha só. 46.900.000 resultados de loja vintage. Olha. Cara, ó. Aqui em Palmas, ó. Astral Vintage, Vila Petit Prime, na loja Renner, 10 lojas vintage retro online que você precisa conhecer, né? Olha os estilos. Tá? Olha. Perceberam? Cara, algumas coisas estão voltando. Tá? E professor, então, mas quer dizer que se eu... Então, botou até a cara de um aluno no processo que eu estou analisando aqui. Então, quer dizer que se eu montar uma loja de datilografia, vai dar certo? Eu não disse isso. Eu disse que sigam o conselho do Arthur. Façam uma pesquisa de mercado. Por quê? Vocês sabiam que hoje está voltando os discos de vinil? Já viram o disco de vinil? Professor, o disco não, mas eu já vi aqueles negócios que rodam o disco de vinil à venda. Radiola. Exato. Eu já vi filme. Ou vitrola. Radiola ou vitrola. Um dos dois. Como é que é, Ariel? Já vi em filme. E tem uns artistas que estão fazendo, tipo, versão comemorativa das músicas, mas com lembrança, né? Aí, Sim, mas deixa eu te contar uma história.
O pessoal, hoje, dos pubs mais requintados, ou seja, das lojas de bebidas mais requintadas, dos botecos mais requintados, eles estão rodando somente discos de vinil. Você chega na casa das pessoas mais abastadas, muitos deles estão rodando vinil. Olha aí, então guarda, Matias, guarda, porque isso aí é relíquia e muito em breve vai valer ouro. Tá? Pede isso aí de presente para sua avó e deixa guardadinho ela dele, que você vai ganhar dinheiro daqui a alguns anos. Já ouviu tocar, né? Pois é, cara. É assim, é perfeito. E eu vou contar um negócio para vocês. Eu tive mais de 800 discos de vinil. Caraca, era coisa pra caramba. Mas, o que aconteceu? Rodou. Né? E aí, a gente vai ver agora uns tópicos abaixo aqui, para a gente ver exatamente sobre esse assunto aqui que a gente acabou de falar, né? Se o Beltrano conseguiu identificar a oportunidade, ou se realmente eles tiveram sorte, né? Ou então a gente pode falar que a oportunidade bateu a sua porta. Como dizem que vocês... Mas, como dizem, se você não estiver esperando, não irá aproveitá-la. Vamos ver esses tópicos aqui para falar sobre isso? Olha, como identificar oportunidades. Se você ouve falar que a oportunidade bate à porta e que devemos correr atrás dela, portanto, como viemos colocando nos tópicos anteriores, o empreendedor é aquele indivíduo que tem a visão, que cria ideias, porém, ele tem que ter, vale destacar que a ideia por si só não basta. Ele precisa procurar a oportunidade para desenvolver essa ideia, tá? Nesse sentido, o empreendedor é aquele que tem a ideia e consegue colocar ela onde? Ó, na prática. Um dos obstáculos comuns que a gente enfrenta hoje diz respeito à ideia e só às características inatas. Como verificamos anteriormente, existem várias formas de se distinguir um empreendedor. Haja vista que qualquer indivíduo estará apto a se tornar um empreendedor. Sim, qualquer um de nós podemos nos tornar empreendedor. Ó, outro fator de relevância deve ser enfocado é a questão errônea de que uma ideia deve ser única, porém isso não importa. Ó, a ideia deve ser única? Não importa não, tá? Mas sim de forma que o empreendedor pode usar ela. Oportunidade pode ser única. A oportunidade pode ser única, tá? E não deve ser desperdiçada. Quem falou isso pra gente foi o Dornelas, tá? Lá no livro dele, na página 37. Ó, é enfático ao colocar uma ideia sozinha não vale nada em empreendedorismo. Elas surgem diariamente. O que importa é saber desenvolver, implementar e construir um negócio de sucesso. Preste atenção comigo aqui. Existe um filme chamado Tucker, Um Homem e Seu Sonho. Eu vou escrever para vocês aqui. E eu gostaria que, se vocês conseguissem, ele se escreve assim, ó, Tucker, Um Homem e Seu Sonho. Tá? Estão conseguindo enxergar direitinho aí? Ele é um filme extremamente interessante. Caso vocês consigam assisti-lo online, tá? É possível que talvez a gente consiga ele online aí disponível para a gente assistir. Vamos ver se a gente consegue aqui assistir online. Ó, ele tem uma Prime. Ó, vamos lá na Prime aqui para a gente ver se ele tem mesmo. Ó, eu preciso locar ele, mas ele está disponível. Ó, deixa eu ver se tem um trailerzinho dele aqui. Tem. Vocês estão ouvindo, gente, o áudio? Sim, sim. Do vídeo? Oh my God. This is history in the making. The car of tomorrow, today.
Whoa! And you know who's going to build these cars? We are. It's so revolutionary. This is the way cars are going to be made from now on. One thing we needed in 60 days. Or never. It's impossible. Detroit. They're putting the squeeze on. We can't buy steel, we can't buy anything. So I made an appointment with Senator Ferguson. What do you think? A big smile and a pat on the back is going to make him forget he's a senator from Detroit? It's an idea you're selling dealerships for cars that don't exist. What'd he say? He said stay out of the car business. Tucker built the damn thing. Well, not everything he advertised, not yet. But enough right now to cost billions just to keep up with him. You don't understand how powerful the forces are that are working against us here. Ever since you road tested the new car, 40G men have been following you around the clock. What for? To make the car too good. Mr. Tucker, we're from the Securities and Exchange Commission. We shall prove the only thing Mr. Tucker designed was an elaborate scheme to defraud. Why did I? If you're not careful, you're going to spend the next 20 years of your life in prison. We are going to build that car, the one we dreamed of, exactly the way we want it. The big business closes the door, and the little guy with a new idea, we're sabotaging everything that the country stands for. Hold it tiger! Hold it tiger! Viu, pessoal? Esse cara, nesse filme, ele fala muito sobre essa questão aqui, ó. Ele teve uma ideia, tá? Que ela sozinha não vale nada. Vocês desse filme, ele fala muito sobre isso. Gostei demais de ver esse filme, tá? Sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo. Vou tentar ver ele esse final de semana de novo. Ó, aqui a gente tem que destacar a importância de que estar atento às oportunidades e não ficar à espera de uma ideia revolucionária. Existe uma frase que ela roda muito no mercado atual que se diz o seguinte: o feito é melhor do que o perfeito. Já ouviram falar isso? Primeira vez. Como é que é, Arthur? Não entendi. Primeira vez que eu ouço falar essa frase. O feito é melhor do que o perfeito. Sabe por quê? Porque o perfeito não existe. Porque o que é perfeito para mim não é perfeito para vocês. Entenderam? Então, o feito é melhor que o perfeito. E aí ele continua falando, né? Mostrando para a gente que uma ideia revolucionária, a gente tem ela o tempo inteiro. Aliás, a gente quase não tem, mas a gente tem sempre ideias sobre as coisas que estão nos seguindo, tá? Estão no nosso dia a dia. Então, olha só. Como, pois, se sabe pela história, são raros. Muitas vezes a ideia pode existir que um empreendedor já faz é enxergar a necessidade de adaptar o produto, ou seja, a ideia a ela. Sendo assim, o Dornelas vai falar para a gente que, ó, esclarece que para ser considerado um empreendedor, o que conta não é ser o primeiro a pensar e ter uma ideia revolucionária, mas sim o primeiro a identificar a necessidade de mercado e saber como atender essa necessidade. Fazer isso antes dos outros, certo? Ora, atente para o fato de que não ser o único necessariamente é uma ideia brilhante se caracterizar um empreendedor. Isso significa que o indivíduo que para tal necessidade, ó, isso não significa que o indivíduo que não venha se tornar um empreendedor de sucesso. Para tal, é necessário que ele possua algumas características anteriormente enfocadas, como ter visão do negócio, ser organizado, identificar suas deficiências, etc. Pimentel vai falar para a gente que diariamente temos inúmeros pensamentos como esse, que podem ou não gerar ideias. Explica o autor que uma ideia representa apenas 5% do potencial de sucesso. Os outros 95% estão identificados com o quê? Com uma oportunidade com relação à sua ideia, sua aplicação prática, se existe mercado para ela e se tem condição de você implantar ela. Quer ver uma coisa hoje? Vou dar um exemplo anteriores e dar um exemplo agora. Quer ver um negócio?
Hoje à tarde vai ser lançado no Google um concurso para as pessoas irem morar em Marte a partir da semana que vem. Você, para participar desse concurso, precisa ter 15 anos de idade. Como é que é? Autorização dos pais, preste atenção. Hoje à tarde, o Google vai lançar um concurso para você ir morar em Marte, tá? Interessante. Para você ir colonizar Marte. Para você ir para lá, você precisa ter 15 anos, ter autorização por escrito dos seus pais, e você vai uma vez só e não volta mais. Correto? Beleza? Essa é uma oportunidade, correto? Sim ou não? Sim. Correto. É errado, gente. Você acha que o pai de vocês vai autorizar vocês ir embora para lá? Caralho, vai uma vez e não volta mais? Nunca mais, você acha? Essa oportunidade vai funcionar? O senhor perguntou se era uma oportunidade, não se uma boa oportunidade. Não. É uma oportunidade de negócio, né? Então, assim, sempre quando a gente fala de oportunidade de negócio, geralmente é boa, tá? Desculpa se eu coloquei errado. Entendeu? Pensem aí. Então, primeiro, seus pais não vão autorizar vocês irem. Primeiro. Segundo, Marte, na condição que está hoje divulgado, é habitável? Ei, professor, mas e se eu for lá para Marte, eu encontrar os marcianos, eu dominar os marcianos, e aí eu for o rei de Marte? Olha aí, Ariel, rei de Marte. Preste atenção, meu irmão. É possível acontecer isso? É possível. Eles vão olhar e falar, grande Ariel, o nosso rei, o escolhido, o homem da profecia. Seria mais ou menos isso. Mas e aí você começa a pensar o seguinte. Primeiro, os seus pais deixariam você ir? Não. Mas, preste atenção, essa foi uma oportunidade que agora ela não faz sentido pra gente, correto? Correto, mas daqui a alguns anos pode fazer sentido. Sim, mas agora ela não faz sentido. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Hoje, 2021, ela não faz sentido. Quem sabe 2022 já faça, mas 2021 ainda não faz sentido. Agora, querem ver uma coisa? Vocês sabem quando é que foram lançados os ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico nos carros? Qual ano que foi lançado? Eu não pego mais a gente não, professor. Foi em 1950. Ah, eu já falei para você isso, né? Pois é. Então, olha só. Na década de 50, aquilo era uma oportunidade, era uma boa ideia, não era? Tem o ar-condicionado, vidro elétrico. Não era? Só que é o seguinte, estava na época certa? Não. Não era o momento, não tinha oportunidade, porque as pessoas não pensavam. Hoje, você acha que um carro sem ar-condicionado venderia do mesmo preço de um carro com ar-condicionado? Sendo a mesma marca, o mesmo modelo? Não. Ninguém quer carro sem ar-condicionado hoje. Certo? Mesmo... Principalmente aqui em Palmas, né, professor? Pois é. Mesmo em estados frios, tá? Porque o ar-condicionado, ele também pode ser ar quente, né? Correto? Então, olha só. Então, isso é o que a gente está falando aqui, ó. Do tempo e a oportunidade, tá? Aí, o Dornelas vai falar para a gente aqui, ó. Que fica clara a possibilidade de entendermos que é a ideia de oportunidade, o que é ideia e o que é oportunidade. O autor alerta para estarmos atentos para algumas perguntas básicas que, se respondidas com exatidão, o negócio pode se transformar no sucesso. Quais são os clientes que vão comprar o nosso produto ou serviço da nossa empresa? Você já sabe quem vai? Qual é o tamanho do mercado em reais ou número de clientes? O mercado está em crescimento estável ou está parado, estagnado? Quem atende os nossos clientes atualmente? Ou seja, quem são os nossos concorrentes? Existem concorrentes ou não existem? Tá? Se eu fizer essas respostas aqui,
ele vai me alertar, vale a pena você fazer isso ou não vale a pena, tá? Ó, portanto, se todas essas questões não forem respondidas com dados concretos, tem-se apenas uma ideia e não uma oportunidade de mercado. Nessa tabela aqui abaixo, vai estar descrito aqui algumas formas de identificar a oportunidade, bem como destacar algumas tendências que se tornaram oportunidades. Olha que loucura. A gente vai falar, o que é oportunidade? Ora, para qualificar-se como uma oportunidade, é preciso que o mercado se convença dos benefícios dos produtos e serviços a serem oferecidos pela empresa. O mercado determina as possibilidades de uma ideia tornar-se oportunidade de investimento. Transformar uma ideia em oportunidade requer tempo e esforço. Uma oportunidade deve estar ancorada nas necessidades dos consumidores e uma situação de mercado favorável, correto? Alguns modismos representam riscos, pois são oportunidades passageiras. Bacana demais isso aqui. Me veio uma coisa aqui na cabeça, show de bola. Beleza. Eu não estava apresentando minha tela, né, para vocês. Vou voltar aqui e vou mostrar de novo. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Olha só. Smartphone, certo? Bonitão e tal. Hoje em dia, ainda existem pessoas que compram aquele celularzinho pequenininho ainda, que é um analógico. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Por que as pessoas compram esses aparelhos ainda? Mais barato. E não tem, como se fala, tem só a funcionalidade que eles querem, que é a ligação. Certo. Porque atendem a necessidade do cliente. Certo? Segurança, talvez. Por que, Marco Túlio, segurança? Em que sentido? Eu diria, como é analógico, eu diria que, tipo, invadir e, tipo, rastrear ligações. Tá. Entendi. Mas o analógico também é rastreável as ligações, tá? Então. Não, a questão aqui é específico para a questão, assim, de atender a uma necessidade específica. Por exemplo, a pessoa não tem habilidade para tratar com o smartphone. Então, ele utiliza o analógico. Beleza? Mas, em 1994, foi quando começou a ser difundido os celulares no Brasil, tá? Em 1994, vocês acham que valeria a pena ter um smartphone? Não, No Brasil, cara. Por que não valeria ter um smartphone em 1994? Porque não havia nenhuma necessidade de utilizar um smartphone. A tecnologia ia ser bem ruim, tipo, a internet lenta, então seria bem... Não ia valer a pena naquela época ter smartphone. Fora que seria bem caro e não teria suporte, ou seja... Só as elites podiam usar. Vamos lá, deixa eu contextualizar vocês historicamente. A internet móvel passou a funcionar a partir de 2007, se não me engano. 2007, 2008, que começou a funcionar a internet móvel. Tá? Então, antes disso, isso aqui, ó, só serviria de peso de papel. Por quê? Porque a telecomunicação, ela era 100% analógica. Isso aqui é digital. Então, isso aqui não serviria para nada. Seria a mesma coisa de nós termos hoje quer ver o que a gente teria hoje que seria diferente? Um carro voador autômato aqui na porta da minha casa. Eu usaria ele como Uber. Você acha que quantas corridas de Uber eu ia querer viajar comigo nesse carro? Vamos lá, gente. Eu tenho um carro voador autômato. Ele vai
sem piloto, sem motorista, na sua casa te buscar, Nicolas, para te levar para o shopping. Você iria? Não. Atualmente não. Ah! Tá vendo? Por quê? Porque nós temos uma tecnologia em desenvolvimento. Ela não é uma tecnologia que já está em voga. A gente está vendo ela. Entendeu? Então, isso é o quê? É exatamente o que a gente está falando aqui, ó. São oportunidades que virão, que ainda não são, tá? E não vai ser oportunidade passageira. Vai ser uma oportunidade que vai realmente vir e mudar. Ó, o mundo gira e os negócios mudam. Preste atenção. Ó, a globalização, a tecnologia, a valorização do conhecimento trazem mudanças que refletem onde? Nos negócios, tá? E é necessário a gente fazer o quê? Acompanhar essas novas tendências. Como esse que eu acabei de falar, por exemplo, do carro autômato voador, tá? O desenvolvimento de negócios alinhados às necessidades dos clientes. Vocês sabiam que a Amazon já está em fase de teste nos Estados Unidos a entrega de produtos via drone não tripulado? Já vi isso daí. Olha que loucura, hein? Você vai lá, entra no site da Amazon e compra um livro. Aí vem a resposta. Seu pagamento foi aprovado, seu pedido foi aprovado. Em 2 horas e 45 minutos, o livro estará na sua casa. Uau! Que loucura, hein? De repente você vê, tá descendo lá no quintal da sua casa, um dronezinho, chegou lá. Quando ele chegou, automaticamente que ele pousou, uma mensagem no celular. Vai buscar a sua encomenda que acabou de chegar no seu quintal. Eu acho que se implantasse isso no Brasil, professor, o molequinho ia derrubar os drones com a baladeira. Sem dúvida, meu irmão, você tem dúvida? Você tem dúvida que eu ia treinar a tirar o alvo num bichinho desse? Até eu ia brincar com isso. Imagina, claro que não, né, gente? O drone ia chegar com a mercadoria, você levar o drone também pra você. Era bem... É, mais ou menos por aí, viu, Bruno? E aí, olha só. Tendências que giram oportunidade de negócio. É importante a gente ficar atento a isso aqui, gente. Olha só. O desenvolvimento de parcerias com clientes, globalização econômica, tendência à unificação dos mercados, valorização do conhecimento, reconhecimento da importância do consumidor, desenvolvimento de aliança estratégica entre fornecedores e parceiros, adoção de estratégias de inovação, padronização e adaptação aos clientes, empreendimentos concorrentes com formatos diversos, tá? Valorização de capital intelectual e diferenciação do serviço prestado ao cliente. Preste atenção nessa frase aqui, ó. Valorização do capital intelectual. Cara, o Nicolas sabe tudo sobre pizza e massa de pizza. Vamos contratar ele como parceiro para montar para a gente uma fábrica de pastel itinerante, uma fábrica de pizza itinerante. Bacana. Quem é o cara que sabe das massas? O Nicolas. Pô, o Bruno Henrique sabe tudo sobre transporte. O Ariel sabe tudo sobre embalagem. A Maria Gabriele sabe tudo sobre marketing. A Luciana sabe tudo sobre divulgação. A Lohane sabe tudo de marketing digital que vai botar isso aí no mercado pra gente. O João Ricardo sabe tudo sobre música para tocar, fazer um jingle massa para as nossas pizzas e pastéis. Cara, vocês perceberam que nós juntamos a turma, criamos uma parceria integrada e vamos arrebentar a boca do balão com isso? Olha que loucura, hein? É isso que vale, ó. Cada um tem o seu perfil e ele tem que ser valorizado. Seu capital intelectual tem que ser valorizado, tá? Beleza? Ó, o Pimentel vai destacar pra gente aqui, tá? E uma ideia que precisa, como colocar em prática. Professor, o senhor ainda não está compartilhando a tela. Oh, meu Deus do céu. Tô ficando velho, cara. Não é possível um negócio desse. Desculpa aí, gente. Ainda bem que você tá ficando velho. Não tô ficando louco, né? Se tivesse ficando louco, tá. Aqui, gente, ó. No material que eu vou deixar lá no nosso Moodle, tá isso aqui, ó. Que é uma oportunidade, o mundo gira, as tendências dos negócios. Quando eu falei, presta atenção nessa frase, era essa aqui, ó. Valorização do capital intelectual. Tá? E o Pimentel vai destacar pra gente aqui, ó.
que antes de tentar colocar uma ideia em prática, é preciso a gente estar atento aos seguintes fatores. Qual é a estratégia, tá? Ou seja, é o chamado planejamento estratégico. A gente tem que fazer um planejamento para alcançar isso. Qual é a técnica? É sobre como, quando, onde e o que fazer, tá? Para poder colocar no mercado esse material. Qual a ferramenta? Use sempre os utensílios que facilitem a realização das tarefas diversas. A maioria das ferramentas que a gente possui é o quê, ó? A maior ferramenta que a gente possui é qual? Ó, nosso cérebro. Certo, gente? Ó, o autor aqui vai chamar a atenção da gente para o fato de que a ideia pode estar sendo desenvolvida por várias pessoas. Né? Ou seja, assim como você, outras pessoas em outros lugares também podem estar imaginando algo como você. E nesse caso, será vitorioso quem fizer a implementação mais rapidamente e de forma que atenda às necessidades do mercado. Olha que loucura isso aqui. Então, o empreendedor, ele tem que ser um cara ágil, tá? Ó, aqui nessa aula, a gente pode diferenciar ideia de oportunidade. No estudo do empreendedorismo, esse é um fator importante, pois o que mais interessa na realidade é o quê? Aproveitar a oportunidade. Beleza, galerinha do bem? A gente finaliza aqui o material que a gente tinha para compartilhar com vocês hoje. Fala, Arthur. Não, eu levantei sem querer, desculpa, professor. Tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Posso parar a nossa gravação? Beleza, vou interromper a gravação então, parar a gravação, tá? Sinto falta da participação de um maior número de pessoas nas nossas aulas. Por favor, vamos participar, vamos dar ideia, vamos perguntar, vamos mostrar que vocês estão vivos, por favor. Tá bom?